Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e hoje eu vou contar a história do Silat, ou como também é conhecido Kali ou Eskrima. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay aí do jogo Shenk. É um jogo aí onde o protagonista é praticante dessa arte marcial. Existem outros termos aí utilizados para se referir à arte marcial Kali, que pode ser também conhecido como arniz de mano, que significa chicote com as mãos, e arniz Kali. Eskrima e arniz eles estão entre os muitos termos utilizados aí nas Filipinas para se referir a essa arte marcial. O nome Kali, apesar de ele ser bastante empregado aí nos Estados Unidos e também na Europa, ele é raramente utilizado aí nas Filipinas, né? Em outros muitos casos, ela é uma palavra também desconhecida para os filipinos. No entanto, devido à popularidade desse termo fora das Filipinas e a influência também dos praticantes estrangeiros sobre a arte marcial, o termo Kali está cada vez mais sendo reconhecido e aceito nas Filipinas. Para nós que somos estrangeiros, assim, nós conhecemos mais como Kali, mesmo porque muitas pessoas confundem eskrima com esgrima, né? E é um pouco diferente aí. Em outro vídeo mais para frente vou fazer contando também a história da esgrima, certo? Então vamos ao que interessa, deixemos o gameplay rolando de fundo e vamos aí emergir em mais uma história de mais uma arte marcial. Bora lá. Bom, como acontece com muitas artes marciais, e isso eu falo assim em vários vídeos, porque é uma coisa que é uma realidade, a história das artes marciais são sempre cercadas aí pelo lado de mitologia, ou seja, pelo lado de muitas lendas, né? Tornando difícil de traçar os seus fatos. E no caso da eskrima, isso é especialmente um pouquinho mais de verdade por um único motivo. Por a maior parte dos seus praticantes não possuírem nenhuma escolaridade para fazer uma história escrita, eles não sabiam escrever, ou seja, boa parte da história era transmitida de forma falada, assim como já aconteceu em algumas outras artes marciais, de passar de geração para geração, mas sempre tinha algum documento escrito, alguma coisa. Mas no caso do Kali, aí foi só oralmente, né? E como eu costumo dizer brincando aqui, em outros vídeos eu falo que eu sei que quem ouve um conto aumenta mais um ponto, então não é diferente com o Kali. Às vezes você pode ter escutado uma história, outro outra, ou seja, vai depender muito de região para região. A confusão ela aumentou muito, mas ainda pelo fato de existirem diversos sistemas diferentes de luta chamados pelo mesmo nome, eskrima, nijimanos, etc. E a explicação mais comumente aceita para a origem da eskrima é a de que se trata de um conjunto de sistemas de lutas, um conjunto, e utilizados por um estilo cada tribo filipina para lutar e se proteger umas das outras. Assim também eu contei em outras histórias aí que às vezes as tribos elas aprendiam aí determinada arte marcial parecida com outro nome, mas que derivava dela. Ou seja, isso aconteceu também no caso da eskrima, né? Outros povos filipinos de outras tribos meio que pegava a arte marcial e moldava do seu jeito, treinava outros golpes, etc e tal. No entanto, existem alguns registros históricos, claro, de cerca de mais ou menos 500 anos atrás, que contam que quando os conquistadores espanhóis eles invadiram o arquipélago das Filipinas, isso aconteceu aí no início do século XVI, algumas tribos os combateram usando armas e técnicas nativas. E o invasor português a serviço da coroa espanhola, que é conhecido aí como Fernão de Magalhães, ele queimou casas e tentou escravizar o povo da pequena ilha Mactan, que fica na Filipina, onde hoje é a província de Cebu. E algumas centenas de quilômetros ao sul de Manilha, ele foi morto na Batalha de Mactan em 27 de abril de 1521. Ele foi morto pelas forças aí do chefe tribal de Mactan, o Lapu-Lapu, o qual, segundo historiadores, ele era um mestre da antiga arte do Kali. E diferente do que se promove por escrimadores, Magalhães ele não foi decapitado por Lapu-Lapu, ele foi morto por uma flecha durante a batalha, porque em algumas versões conta-se que Lapu-Lapu teria aí arrancado a cabeça dele fora, né? Então, na verdade, isso não passa de mais um mito. A partir desse ponto, há uma divergência aí com relação à história da eskrima. Nesse período histórico, os espanhóis eles eram experientes conquistadores, todos sabem disso, muito experientes, e eles possuíam seus próprios sistemas aí de luta, né? Sem contar com a sua superioridade bélica, né, e metalúrgica. O avanço que os espanhóis tinham sobre os outros povos era muito grande.
né? E o grau em que isso afetou a prática das artes marciais de lutas nativas foi uma questão para ser debatida, porque a influência deles foi muito forte em cima dos outros povos. Mas é fato que os filipinos eles tomaram aí emprestado algumas técnicas dos espanhóis e algumas coisas aí, como a técnica de esgrima espanhola com espada e adaga, por exemplo, que os filipinos adaptaram ao uso com os dois bastões, um longo e um curto, técnica que é chamada de espada e daga, né? Bom, para muitos, a esgrima ela teria sofrido a influência não só dos espanhóis, mas também dos aborígenes de Taiwan e de Bornéu, que mantinham contato com os indígenas filipinos. Essa teoria, que fica evidente a partir das lendas orais e das semelhanças entre os seus estilos de combate, é que também teria evoluído das artes marciais indianas, bem como de outras artes marciais, tá? Como o Malay, o Tajekelele e o Silat, artes marciais de nome complicado, que foram elevadas para as Filipinas por habitantes da Indonésia e também da Malásia nas migrações separadas que fizeram para as Filipinas. Portanto, existe a possibilidade de que os sistemas de lutas filipinos eles tenham suas raízes históricas em artes marciais indonésias, que por sua vez elas foram influenciadas aí pelas artes chinesas, como é o caso do Kung Tao, que é literalmente o caminho do punho. Eu já fiz várias histórias de artes marciais aqui, se você for vendo, você vai ver que uma vai se juntando na outra. Aí, e claro, né, gente, sempre existe uma briguinha nos comentários aí, a origem disso, a origem daquilo. Obviamente que existem várias origens e a gente não pode dar certeza, mas a influência das artes marciais ali, começando na China, é muito forte, certo? Então muitas artes marciais vieram sim da China e muitas sofreram influências aí tudo, né? O berço não tem como, é a Ásia, né? E essas artes marciais têm suas raízes vinculadas aí ao Xuanfan, que é a palavra genérica para o que é conhecido no ocidente como o famoso Kung Fu, certo? Ou Wushu, né? E outros sistemas com movimentos similares aos das artes filipinas também têm suas raízes no Xuanfan. E existem inclusive relatos de formas com dois bastões em Xuanfan e Tai Chi Chuan, né? Eu vou fazer, já fiz aqui no canal a história do Wushu, mas ainda não fiz do Tai Chi Chuan, então em breve eu vou estar fazendo um vídeo explicando a história do Tai Chi Chuan. Talvez eu dê uma comentada sobre isso também. Bom, outra arte chinesa de grande influência ao Kali, que eu também já fiz aqui um vídeo no canal, é o Wing Chun. Então se você não viu, clica aí na descrição que eu estou deixando o link dessas artes marciais do Wushu e do Wing Chun, tá? As influências chinesas, contudo, elas não têm ligação direta com os traços sociopolíticos culturais das Filipinas nos dias de hoje, fique bem claro. Bom, outros acreditam, por serem as FMA, que são baseadas em armas, né? As suas raízes e desenvolvimento foram independentes da maioria dos sistemas de lutas desarmados. Na verdade, é dito que as inevitáveis similaridades são devidas aos tipos de armas utilizados tanto nas artes marciais filipinas quanto indonésias, e também as artes marciais chinesas. Alguns exercícios aí, ou movimentos de mão, são similares aos das artes marciais chinesas e indonésias. Segundo alguns grupos de esgrima, só foram introduzidos recentemente, o que é menos aparente em sistemas mais tradicionais, que remontam lá milhares de anos atrás, certo? Apesar da turbulência e da polêmica que cerca a história da esgrima, o ambiente das Filipinas ele permitiu que essa arte ela se desenvolvesse para se tornar uma eficiente arte marcial, enquanto em sistemas tradicionais a forma de ensino mais comum de transmissão dessa arte fosse informalmente entre as gerações de uma tribo, e sistemas mais modernos, apesar das críticas tradicionais, criam aí métodos mais simples de ensino. E a despeito da metodologia de ensino, essas artes marciais elas são aí consideradas fáceis de aprender com a prática, certo? E isso também um ponto legal de falar é que na guerra, né, quando aconteceu ali a época da guerra, os alemães eles proibiram dos filipinos estarem praticando aí essa arte marcial, mas o que eles fizeram? Foram treinar em locais secretos, em locais escondidos, principalmente em cemitérios. Grandes mestres treinavam essa arte marcial em cemitérios, porque os alemães eles acharam que seria uma ameaça para eles os filipinos estarem aprendendo aí o Kali, o Silat, porque era muito eficiente. Então eles ficaram com medo e proibiram aí eles treinarem isso. É óbvio que existem outras histórias cercando esse conto aí. Bom, agora a gente não sabe o que realmente foi de fato verdade ou não. Bom, vamos falar um pouquinho das técnicas agora também do Silat. O ensino das técnicas básicas em FMA
ele é tradicionalmente simplificado, com um tempo limitado para se ensinar, e somente as técnicas que se provaram eficazes, eficientes e versáteis em batalhas é que podiam ser ensinadas para outras pessoas, né? E o mais rapidamente possível. Eles sobreviveram aí ao tempo, e isso permitiu que habitantes de vilas que geralmente não eram soldados se protegessem de outras vilas, bem como de invasores estrangeiros. E a filosofia da simplicidade persiste até hoje e é a base das artes marciais filipinas, né? E devido a essa metodologia, as FMAs são erroneamente consideradas artes de luta simples ou simplórias. No entanto, essa simplicidade ela se refere-se aí somente à sua sistemática e não à sua eficácia. E ao contrário, por trás dessas técnicas básicas existe uma estrutura bastante complexa e refinada de técnicas aos quais leva-se anos de prática para dominá-las completamente. É aquilo que o Bruce Lee disse uma vez: eu não temo um homem que treina 1000 golpes, mas eu treino um homem que treina 1000 vezes o mesmo golpe. Então, para se atingir a perfeição, é necessário que haja muito treinamento, e por mais que a técnica seja simples, você tem que aperfeiçoá-la ao longo dos anos. Então não adianta entrar na academia um dia e no outro já achar que é o mestre. Vai demorar tempo para que você possa dominar uma arte marcial com bastante firmeza, certo? Praticantes dessas artes marciais, eles são notadamente aí reconhecidos por sua habilidade em lutar com armas ou também em lutar desarmados. Eles têm as ambas técnicas aí, e eles também fazem isso intercaladamente. E a maior parte dos sistemas de esgrima incluem lutas como uma grande variedade de armas, como bastões, facas, facões, espadas, armas improvisadas de tudo quanto é tipo, combates em pé com soco, chute, cotovelada, joelhada, cabeçadas, golpes com quadril. A gente tem chaves, alavancas, imobilizações e projeções, e quaisquer outras técnicas necessárias aí para complementar o treino de um verdadeiro mandigrima, que é a palavra utilizada para descrever aí um guerreiro, certo? Em vários tempos de lutas tribais. Talvez o único grande campo ao qual não foi dada a devida atenção, tanto no passado quanto atualmente, seja as lutas em cooperação. Havia um sistema em filipino de primeiros socorros, cura e medicina herbal, que era tradicionalmente ensinado aí paralelamente à esgrima, mas ele desapareceu aí com o passar dos anos. E todavia no sistema Anicalis Marilica, né, que também é bastante divulgado aqui no Brasil, já vou falar de alguns estilos aí. Ensina-se também algumas técnicas de massagem filipina relote durante o aquecimento preparatório do treino, e isso faz parte do treinamento de alguns estilos. Bom, na maioria dos sistemas, técnicas armadas e desarmadas elas são desenvolvidas aí paralelamente por meio de um sistema de treinamento projetado para desenvolver seus aspectos comuns, e as variações mais comuns são a do bastão simples, que é o solo baston, a de 2 bastões, que é o double baston, e a espada mais bastão e faca, também é bastante utilizado. E alguns sistemas são conhecidos aí por se especializarem em outras armas, como o chicote e o cajado. Alguns utilizam então essas outras duas armas. E de todas as armas citadas agora que eu falei, algumas delas possuem aí variações exclusivas para serem utilizadas na prática da esgrima, tais como o karambit, o barong e o canivete butterfly, que é um tipo de faca muito peculiar que passou a ser característico da esgrima moderna. Inclusive eu tenho um aqui em casa muito legal, esse que eu comprei, paguei acho que R$55, e eu aprendi bastante técnicas aí com esse canivete butterfly. É muito interessante. Tem até um filme que eu acho que é o filme do... Não é Vingador, peraí. Do Justiceiro, onde ele utiliza aí esse canivete. Então é bem interessante, tem bastante técnica que você pode aprender com esse canivete aí, certo? O rattan é uma madeira aí derivada do bambu, que é muito facilmente encontrada nas Filipinas, e é o material mais utilizado aí na fabricação dos bastões, né, que você vai treinar se você for treinar o silate. E também tem várias outras materiais que são, mas esse é o mais utilizado. Eles são resistentes e têm boa durabilidade, eles são leves e com uma boa resistência também ao fogo. Eles são quebrados somente sob situações extremas, e eles não soltam lascas como outras madeiras, aí, evitando assim que você tenha aí farpas enfiadas na sua mão e outras coisas aí que poderiam te machucar no treino, né? Esse aspecto também os torna úteis na defesa contra lâminas, né? E ele é um material também utilizado em menor escala, mais para sparring também, né? E uma vez que ele é denso o suficiente para causar grandes danos aos praticantes. Então você tem que treinar com segurança, né? Segurança acima de tudo. Então, para não causar muito dano, aí você treina com esse material que é bem
para treinamento mesmo, certo? Bom, tradicionalmente o sparring ele não inclui aí combate corpo a corpo, também não tem como, né, gente? É mais um treinamento ali para você aprender as técnicas, mas contato mesmo assim você não vai ter como. Mas para ter os contatos, recomendo-se o uso aí de equipamento de segurança, como é feito em todas as artes marciais, né? Do grau do dano que um ataque com arma, um bastão, um cajado, etc. pode causar, embora haja treinamentos aí sem arma, certo? Sistemas aí, existem mais de 100 tipos de sistemas diferentes de esgrima, muitos dos quais remetem às origens de uma tribo ou região do arquipélago filipino, e eles podem ser aí classificados em 3 grupos. Nós temos aí os estilos da região norte, que é mais conhecido como arnis, os estilos da região central, que é mais conhecido como kali, e os estilos da região sul do país, que é mais conhecido como a esgrima, certo? E alguns dos mais conhecidos estilos na Filipinas são esgrima de São Miguel, doce pares, barintawaka, arnis moderno, cálice ilustrismo, esgrima águia negra e kali silat. Nos Estados Unidos, os mais conhecidos são aí o Sayoki Kali, Sina Tirsia Wali, Esgrima Cerrada, Esgrima Lameco, Dog Brothers Martial Art, Pequiche, Tirsia e Latosa Esgrima. No Brasil, aí os mais difundidos são o Arnis Kali Mahiryalika, que é ensinado desde 1976 pelo grão-mestre Herbert Dada. Bom, a gente também tem aqui o Kali Silat ou Sina Tirsia Wal, também foi difundido aí pelo norte-americano Paul Greg Allen, também é bem praticado, e o Latosa Esgrima, que foi desenvolvido aí pelo René Latosa nos Estados Unidos, e recentemente ele foi trazido aí ao Brasil. Bom, pessoal, talvez você esteja se perguntando em que coisa eu posso ver o esgrima. Eu nunca ouvi falar dessa arte marcial, nunca ouvi falar de kali, nunca ouvi falar de esgrima, nunca ouvi falar aí de silat. Onde que eu posso ter visto isso? Você com certeza viu essa arte marcial em ação em muitos filmes, e é disso que eu vou falar agora. Vou dar aí para você algumas dicas de filme que você pode ver novamente, ou que você pode prestar mais atenção em alguma das vezes que você for assistir e estiver passando, você for ver, etc. A gente tem aí alguns filmes que são mais voltados para isso mesmo, que são só sobre arte marcial. Se você quiser ver, a gente tem aí o filme Arnis, The Stick of Death, que fala sobre esgrima mesmo. A gente tem The Way of the Warrior, que é um filme de esgrima mesmo. A gente tem Burt Reynolds in Shark's Machine, que é o título no Brasil, Caçado em Atlanta. The Chinese Stuntman. A gente tem o Game of the Death, ou Jogo da Morte, famosíssimo filme do Bruce Lee, onde tem também o Kali lá. A gente tem outros filmes aí mais conhecidos como Missão Impossível, 300, Blade, a mitologia, a trilogia Bourne. A gente tem Equilibrium, a gente tem Resident Evil, Out for a Kill, o Matrix, entre outros filmes aí, Stargates e mais uma porrada de filme aí, o Justiceiro, né, que eu até comentei. A gente tem muitos filmes que levam aí a esgrima, o kali, o silat, pencak, aí como forma de treinamento dos atores, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecedor. Se faltou alguma dúvida, não hesite em postar nos comentários, é assim que eu puder eu vou estar respondendo a vocês. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus, tudo de bom, fui! Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando, e hoje eu vou contar a história do silat, ou como também é conhecido, kali ou esgrima. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay aí do jogo Shenki. É um jogo aí onde o protagonista é praticante dessa arte marcial. Existem outros termos aí utilizados para se referir à arte marcial kali, que pode ser também conhecido como arnis de mano, que significa chicote com as mãos, e arnis kali. Esgrima e arnis eles estão entre os muitos termos utilizados aí nas Filipinas para se referir a essa arte marcial. O nome kali
apesar dele ser bastante empregado aí nos Estados Unidos e também na Europa, ele é raramente utilizado aí nas Filipinas, né? Em outros muitos casos, ela é uma palavra também desconhecida para os filipinos. No entanto, devido à popularidade desse termo fora das Filipinas e a influência também dos praticantes estrangeiros sobre a arte marcial, o termo Kali está cada vez mais sendo reconhecido e aceito nas Filipinas. Para nós que somos estrangeiros, assim, nós conhecemos mais como Kali, mesmo porque muitas pessoas confundem esgrima com esgrima, né? E é um pouco diferente aí. Em outro vídeo mais para frente vou fazer contando também a história da esgrima, certo? Então vamos ao que interessa, deixemos o gameplay rolando de fundo e vamos aí emergir em mais uma história de mais uma arte marcial. Bora lá. Bom, como acontece com muitas artes marciais, e isso eu falo assim em vários vídeos, porque é uma coisa que é uma realidade, a história das artes marciais são sempre cercadas aí pelo lado de mitologia, ou seja, pelo lado de muitas lendas, né? Tornando difícil de traçar os seus fatos. E no caso da esgrima, isso é especialmente um pouquinho mais de verdade por um único motivo. Por a maior parte dos seus praticantes não possuírem nenhuma escolaridade para fazer uma história escrita, eles não sabiam escrever, ou seja, boa parte da história era transmitida de forma falada, assim como já aconteceu em algumas outras artes marciais, de passar de geração para geração, mas sempre tinha algum documento escrito, alguma coisa. Mas no caso do Kali, aí foi só oralmente, né? E como eu costumo dizer brincando aqui, em outros vídeos eu falo que eu sei quem ouve um conto aumenta mais um ponto, então não é diferente com o Kai. Às vezes você pode ter escutado uma história, outro outra, ou seja, vai depender muito de região para região. A confusão ela aumentou muito, mas ainda pelo fato de existirem diversos sistemas diferentes de luta chamados pelo mesmo nome, esgrima, nijimanos, etc. E a explicação mais comumente aceita para a origem da esgrima é a de que se trata de um conjunto de sistemas de lutas, um conjunto, e utilizados por um estilo cada tribo filipina para lutar e se proteger umas das outras. Assim também eu contei em outras histórias aí que às vezes as tribos elas aprendiam aí determinada arte marcial parecida com outro nome, mas que derivava dela. Ou seja, isso aconteceu também no caso da esgrima, né?